Lucas capítulo 22, versos 39 a 46. Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue no chão, que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que Deus nos abençoe, nos instrua, que o Espírito Santo comunique as verdades do Evangelho para nós. Que o Espírito Santo de Deus unja nossa mente e coração para acolhermos a palavra. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, como sabem todos, Lucas era médico, missionário, caminhou com Paulo em suas viagens, e devido ao seu preparo acadêmico, podemos notar uma técnica investigativa e elucidativa muito apuradas em seu evangelho. Ao que consta também, o evangelho de Lucas, ele é custeado por um homem chamado Teófilo. Eu tenho uma tese sobre Teófilo, porque Teófilo significa amigo de Deus, ou amado de Deus. E eu tenho uma tese: sendo o evangelho algo tão perigoso para que alguém assumisse naquela época que era um cristão, eu creio que Teófilo, ele encomenda, que custeia as viagens de Paulo, a investigação de Paulo, e Paulo, para não denunciá-lo, né, sendo ele alguém importante de recursos, ele então coloca um codinome, mas isso é uma tese do pastor Abílio, né? Isso é uma tese minha, porque é um nome muito comum, né? É um codinome comum, Teófilo. E esse evangelho foi escrito, muito provavelmente, entre o ano 58 e 59, antes da viagem de Paulo até Roma. E aqui, irmãos, exatamente nessa porção, Lucas relata as últimas horas do Senhor Jesus. Ele nos conta com detalhes perturbadores, né? As últimas horas do Senhor. E especialmente aqui, eu acho que esse é o momento que eu sempre eu paro assim e fico a pensar o quão perturbado, o quão angustiado, como o texto vai dizer, estava o Senhor Jesus. Ele estava sofrendo em seu coração dores angustiantes. Ele estava aperreado, como a gente conta por aqui. Ele estava agoniado. A noite não passava. Era orando, chorando, suando, amedrontado, ambientes familiares repressores. Então você, pai e mãe, que são repressores, além de uma medida, você pode estar gerando um futuro angustiado ou angustiada, contribuindo para isso, né? Ambientes familiares desgastantes. Então é sempre muita pressão sobre o marido, é sempre muita pressão sobre a esposa, é sempre muita pressão sobre os filhos. Isso vai desgastando a pessoa emocionalmente, e aí ela pode desencadear quadros de angústia, tá? Alguém aí está se identificando? Não precisa nem se declarar não, mas tá ok, tá? Não é um campo conhecido, sim ou não? Diga sim ou não. Não é um campo conhecido? Sim, todos conhecemos. Às vezes uma notícia, uma audiência que não deu certo, uma compra que não foi fechada, desencadeia o que já está lá dentro do nosso coração. Vamos lá, o que é a angústia? Angústia somente será considerada uma doença quando surgirem outros sintomas associados, como
falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos. Está se identificando aí? O que mais pode ser? Além disso que eu falei, você conhece outra coisa, outro exemplo? Vamos lá, eu falei só isso aqui, exemplos, né? Falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos. Que outras coisas podem caracterizar um momento desse de angústia? Noite sem dormir, sim ou não? Falta de apetite ou excesso, fuga no alimento, no sexo, na pornografia, nas drogas. Então perceba que a coisa é ampla, né? As pessoas que apresentam quadro de angústia e não têm acompanhamento profissional desenvolvem outros distúrbios emocionais, como o quê? Cansaço físico e mental, comportamento inadequado, ora está muito falante, ora está muito quieto, ora está muito entrão, ora não se intromete com nada, né? Dois extremos. A angústia também pode acontecer em estados de, atenção gente, paranoia, aonde a percepção da realidade é distorcida. Então a pessoa ela começa a imaginar situações, vivenciar situações, achar situações, criar situações que na verdade não são frutos de realidade. Ela vai encasquetando na cabeça dela estas coisas, trazendo angústia. No caso do Senhor Jesus, ele está atravessando a maior angústia que ele já sentiu. Qual era, gente? Qual era a angústia do Senhor Jesus? Por que ele estava angustiado dessa maneira? Será que era por causa da traição? Não? Então traição é uma coisa boa, né? Legal, que bom. Meu amigo me traiu. É coisa boa a traição? A traição fazia parte, mas não era traição. Mas a traição, em qualquer nível, pode trazer angústia. Mas qual era a sua angústia? Será que era morte? Como seria a morte se ele sabia que ressuscitaria? Quem disse a ausência de Deus? Muito bem, dona Laura. Você é uma teóloga da pila, um caminhão carregado de teologia. Menino! Uma ovelhinha sabida. Olha, a aula de teologia sistemática, Laura. É exatamente isso, gente. Que Laura falou. A angústia do Senhor era porque pela primeira vez ia longe do Pai, separado do Pai. E por que ele estava separado do Pai? Por que ele ficaria separado do Pai? Por causa dos nossos pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aquele inocente, o Senhor Jesus, carregando os nossos pecados, estaria pela primeira vez ausente, afastado do Pai. A ausência de Deus traz angústias. Claro, a separação em qualquer nível traz angústia. Ser traído traz angústia. Perceber que no meio daqueles que caminhavam com ele, todos o abandonariam, claro, traz angústia. A morte que se precipitara, claro que lhe trazia angústia, mas nada disso se comparava à angústia que o pecado gera. Porque nos separa de Deus. Muitas vezes, as angústias que passamos são frutos do pecado. Dessa separação de Deus. Dessa ausência da presença, de estar na presença do Senhor. Então era por isso que ele estava assim, se sentindo já abandonado,
a percepção da morte o toma, a aflição, a ansiedade daquela hora eram terríveis do ponto de vista emocional e físico, e nós vemos aí a descrição que Lucas faz de gotas como de sangue ele suando. No verso 40, ele sabia que podia, né, ser tentado, então ele vai instruir os seus discípulos ali, dizendo assim: olha, vocês orem aí, orem para que não sejam tentados. Tentados a quê? Tentados a desistir, por exemplo. E muitos são aqueles que, tomados na hora da angústia, sentem o desejo, ou até mesmo desistem de tudo, e até da própria vida. Muitos que enfrentam a angústia no casamento, desistem do casamento. Muitos que enfrentam a angústia no trabalho, largam o trabalho sem ter perspectiva nenhuma. O quadro complicado de emprego no país, mas não tem perspectiva nenhuma. Mas aquilo está sendo tão angustiante que o desejo da pessoa é simplesmente romper com aquilo de qualquer maneira. Isso é angústia, gente. E outros, num grau ainda maior, cogitam tirar a própria vida para acabar com a angústia, mal sabendo eles que, dando cabo das suas próprias vidas, né, aí é que começa a maior angústia. Aí começa a maior angústia. Então, por isso que Jesus vai dizer: orem para que não sejam tentados nesse nível. Verso 42. A tentação de não se dobrar à vontade de Deus. Olha o que ele diz aí no verso 42, gente. E dizendo: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tentação de não fazer a vontade de Deus. De não se dobrar à vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos angustiados porque nós não estamos nos dobrando à vontade de Deus. Deus está nos mostrando, Deus está nos dizendo, o Espírito Santo está nos dando os toques que Ele nos dá, e a gente está assim, dando uma de doido. Fugindo. Né? Não se dobrando ao que Deus tem para nós e quer de nós. Isso gera angústias. E nós somos tentados a não nos dobrarmos à presença de Deus. Somos tentados ou insistimos em vivermos do nosso modo. Onde Deus é bom, Jesus é lindo, mas Ele não exerce autoridade em nossa vida. Isso vai gerar angústia, gente. Ah, pastor, eu creio em Deus, Jesus é bom, é misericordioso, Jesus é lindo, é uma bênção. Mas você vive do jeito que você quer. Jesus não tem nenhuma autoridade sobre você. Gente, isso vai resultar em angústia na vida. Mais dia, menos dia, isso vai desmoronar. Isso vai arrebentar suas emoções, isso vai arrebentar os relacionamentos, isso vai arrebentar com a sua fé, isso vai arrebentar com o seu casamento. E no verso ainda 42, aliás, 45, Jesus encontra aqueles discípulos dormindo. Por quê? Porque estavam angustiados, tristes. Sabe aquela situação de não quer ver ninguém, se trancar no quarto, se isolar, tomar um Rivotril e apagar? Os discípulos aqui. Os discípulos. Não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Vou sair da rede social. Olha, não quero dar satisfação na minha vida. Não quero, olha, chega. Sabe o que é isso? É angústia. A vontade é tomar um Rivotril, diazepam, apagar, né? Mas isso vai durar, o quê? 8 horas? 10 horas? Isso só vai piorar. Isso vai gerar um ciclo vicioso químico dentro de você. Eu não estou desconsiderando que algumas pessoas realmente precisam. É importante que elas se tratem nesse nível. Mas, gente, a grande maioria das pessoas não precisa. O que elas precisam é aprenderem a lidar biblicamente com o dia e a hora da angústia, porque ela vem para todas as pessoas. E repito, algumas vezes é um quebrantamento de Deus.
Algumas vezes é Deus, é uma ação de Deus. Olha, no dia da angústia aqui de Jesus, nesse momento, o Senhor manda o quê? Verso 43. Ele está lá orando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita somente a tua vontade. Aí, aparece um anjo do céu e o encoraja. Aí diz aqui, verso 44. E cheio de angústia orava mais. Presta atenção. O fato de Deus mandar um socorro, e Ele manda, nos encoraja, não quer dizer que Ele vai nos tirar da angústia, não. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário passar por isso. E enquanto a gente fica só resistindo, você está pensando que Deus vai arredar da posição dele, Ele não vai, gente. Ele é Deus. Sou eu que tenho que me dobrar. Sou eu quem tenho que me humilhar. Sou eu que tenho que reconhecer os meus pecados. Sou eu que tenho que dizer para Deus: me perdoe. Porque Ele não vai, gente, se mover 1 centímetro da posição dele de soberania, quando somos nós quem precisamos lidar com tudo isso e dizer: Senhor, eu vou, apesar disso, orar ao Senhor, ler sua palavra, te servir, te honrar, te amar. Com lágrimas nos olhos, com aperto no peito, com Rivotril ou sem Rivotril, mas eu sou do Senhor. Amém, gente? Tem alguém aqui do Senhor? Diga amém. Amém. É isso aí. É isso aí. Os discípulos estão dormindo de tristeza. A falta de ânimo, a falta de forças. Um processo de depressão, quem sabe já instalado ou se instalando. E eu queria que você considerasse essas coisas, pensasse nessas possibilidades. E não é desonra para ninguém ter momentos como esse, especialmente em nossos dias. Olha, gente, a gente vive dias tão complicados. Porque nós vivemos uma ditadura da felicidade. Ou você não vê os selfies? Ninguém nunca tira selfie. Já viu alguém já tirou selfie? Pagando conta no banco, na fila. Ninguém tira, é só na piscina, numa churrascaria. Ninguém tira na fila do banco, pegando remédio no postinho. 5 da manhã, esperando o doutor Paulo. Ninguém, gente. É só alegria. É só alegria. Ou então, imaginou, você que, como eu, precisa de tratamento psiquiátrico, entrando no psiquiatra. Ninguém faz isso. É só a foto do sorvete, é a foto da roupa nova, do sapato novo. Ninguém. Ou então assim, aquela foto assim, cara amassada, triste assim, liso. Ninguém. É só ostentando. É só ostentando. Né? Ou então assim, a foto. Assinando divórcio. Ninguém. É só final de semana em Porto de Galinhas. Benção. Que é bom. Então a gente vive uma ditadura da mentira e da beleza, da ilusão. Tem gente que é tão diferente ao vivo do Instagram que é um absurdo. É uma ditadura. É uma irrealidade. E a gente está vivendo isso, embarcando nisso. Mas quando a realidade chega e ela é dura, eu falava com a pessoa amorosamente, carinhosamente, eu disse: mas meu querido, viver não é isso. Isso é muito bonito em Hollywood, isso é muito lindo na Disney. Mas na vida real não é assim. Na vida real é ir lá pro Carajás, enfrentar aquela fila no começo do mês, para pagar as contas. Glória. Então, fuja dessas irrealidades. Quer ver outra coisa? Pare de viver a vida dos outros. Você acompanha fulano que malha, fulano que não sei o quê e tal, e você mesmo não malha. Que doidice. Oxi. Seja o protagonista. Isso é papo assim de autoajuda, parece, mas não é não, gente. Mas seja você o protagonista da sua história mesmo, meu irmão.
Seja você. Mas não, você fica perdendo tempo olhando esse negócio. E não faz nada daquilo. Só perdendo tempo. Seja você, meu irmão. Protagonista disso. Como lidar então com a angústia? Graças a Deus existe uma maneira bíblica. Né? Felizmente existe uma maneira bíblica. Não só tem um Rivotril como recurso. Eu falo muito de Rivotril, mas tem outro nome para um remédio assim? Minha mãe estava tomando um aí que eu esqueci o nome, clonazepam. Não? Lexotan. Bomazepam. O irmão conhece, o irmão aí é especialista. É porque ele é psiquiatra, gente, irmão Hélio. A gente tá brincando, tem família aqui, hein, cara. Mas gente. Não só tem esses recursos, amém, meu irmão? Mas precisar, tome. Comece com maracujina. Melhor, comece com suco de cajá. Cajá não, de maracujá. Cajá também é legal, hein? Não é não? Cajá também é legal. Começa com a maracujina, que é fraquinho. Um bom chá de camomila. Mas não, já vai pro Lexotan. Não, chá de camomila. Bota um saquinho. Não deu resultado, bota 2 saquinhos. Não deu resultado, bota os 10 saquinhos. Para depois você começar por esse negócio mais forte. Mas, gente, a gente vive tão sem perceber que talvez Deus esteja agindo nesse processo, que a gente não, vivendo as realidades das redes sociais, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir angústia. Não quer que passe logo. Mas engraçado, a gente quer que passe sem aprender. Gente, talvez até tenha, mas será que vai ter algum aluno se formando agora no final do ano, sem ter aprendido a lição? Professora, tem professora? A senhora aprova, professora? Algum aluno seu, final do ano, bota lá. Ele não sabe de nada. A senhora aprova? Elemar, você aprova? Lá tem lá tem aprovado. Se é do município ou do estado, é complicado. Quem é mais professor aqui? Cadê Vanessa? Vanessa é professora também. Quem? Natália também é professora. Quem é mais professor aqui? Cadê os professores? Professores ali, os professores. Mas ninguém aprova não, gente. O sujeito não tem condições, você bota lá, não tem condições. O sistema aprova, mas o professor não aprova. Aí você acha que o Pai Todo-Poderoso vai aprovar, vai tirar a minha, você. Gente, ele não tirou Jesus. Ele mandou o anjo encorajou. Vamos traduzir para o nosso dia. Ele bota o pastor, você vem para o culto, dá uma risada ou duas, mas ele não tira da angústia. Ele quer que eu e você aprendamos a depender dele. Como dizia o saudoso e agora senador, irmão Lázaro, na sua canção, vai passando pela prova e dando glória a Deus. Vou passando pela prova. Eita, vem penteca, não, vem penteca. Nosso penteca reformado, glória. Gente. Aí tem, graças a Deus, esses refrigérios aqui. Eu acho que eu tenho um dom. Eu falava com uma pessoa que estava tão deprê, mas foi uma risadagem daquela. Pensa num gabinete bom. A pessoa falando dos problemas dela, da tristeza, depois a gente começou a rir. Eu disse, Senhor, acho que eu tenho um dom de encorajar, a glória. E foi bom que eu tomei café, comi bolacha assada na manteiga, aleluia. Já deixei a porta aberta para o cuscuz, glória! Mas Deus manda esses refrigérios, mas Ele não tira da angústia, não. Enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não se dobra, enquanto a gente não reconhece que o que está faltando é Ele. Está faltando Ele no casamento, está faltando Ele nas emoções, está faltando Ele nas finanças, está faltando Ele na empresa, está faltando Ele na escola, está faltando Ele no negócio, está faltando o Senhor governar, reinar, absoluto em tudo na sua vida. Enquanto isso não acontece, angústia. Tá, dá uma ajeitada. Mas graças a Deus que não só tem um Rivotril. Salmo 116. Aprender a lidar com angústia. Olha que benção. Gente, esse salmo muito provavelmente é do rei Ezequias. E vocês lembram o que aconteceu com Ezequias? Profeta chega até Ezequias e dá uma bênção para ele, né? Arruma
arruma a mala aí. Arruma a mala aí, arruma a mala aí, que a morte vai te pegar. Foi isso, o profeta chegou para dizer, tu vai morrer. Olha a palavra de bicho. Quem quer receber uma profecia dessa? É todo nego atrás de profecia, ninguém quer profecia dessa. Mas Ezequias recebeu. E ficou extremamente angustiado, como qualquer um de nós ficaríamos. Normal, viu, gente? Normal. Mesmo sabendo que a gente vai para a glória, para a presença do Pai, mas não tem quem fica, eu vou morrer. Ah, massa demais, vou morrer, que legal. Quando, doutor? 3 meses? Não tem. É uma doidice. Ezequias age. Que é, Marcelo? Ezequias age normalmente. Ele fica angustiado. E provavelmente esse salmo 116 é dele, do rei Ezequias. E olha que coisa linda que ele diz aqui. Amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim. Eu o invocarei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram. Olha aqui. As angústias do Sheol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Aqui entenda aqui, ó. O Senhor protege os humildes. O Senhor protege aqueles que não são arrogantes. O Senhor protege aqueles que não são senhores de si. Simples. Quando estou abatido, Ele me salva. Ó, minha alma, retoma a tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, apesar de ter dito, estou aflito. Eu dizia na minha perturbação, todos os homens são mentirosos. Esse é o salmo que ele escreve quando recebe a sentença de morte e quando é livre daquela sentença de morte, daquela angústia que o perturbou. Então, como é que ele lidou com essa situação? Primeiro você percebeu os sentimentos dele, né? A angústia de morte, é a angústia do Sheol, do lugar dos mortos, naquele conceito judaico ali de ir para a sepultura e ficar inoperante no mundo dos mortos. A ideia aqui é essa aqui nesse momento da história. Que mais, meu Deus? Verso 6. Olha como é que ele está. Ele está abatido, a angústia, né? Por causa da angústia, está abatido. Ele está sem forças. Vê se você vai se identificando aí, viu? Abatido, sem forças, sem ânimo. Ele está, verso 7. Olha o verso 7, gente. Ó, minha alma, retorna a tua serenidade. Ele está enlouquecido. Ele está desorientado. A angústia traz desorientação. A gente não sabe o que fazer. Verso 10. Olha como é que ele está. Ele está aflito. Verso 11. Perturbado e perdeu a confiança nas pessoas. Olha só. O que é que a angústia faz? Verso 16, está se sentindo aprisionado. Tudo isso acontece no dia da angústia. Como é que a gente lida com isso aqui? Da mesma maneira que Jesus e da mesma maneira que Ezequias. Verso 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ou como disse Jesus, lá no verso 44, se eu não me engano. Eu estava angustiado, mas orei ainda mais intensamente, e Lucas registrou. Angustiado, orou mais intensamente. O problema é que nós não oramos. Não lidamos no dia da angústia, da tristeza, com oração. A gente lida com Rivotril, com Lexotan, com Clonazepam. É que a esposa de Esdras, ela é enfermeira. Trabalha em UTI. Então, ao
ao invés de nós recorrermos primeiro à oração, a gente primeiro recorre ao Rivotril, ao Lexotan, ao Clonazepam, aos 15 chazinhos de camomila, aos 2 vidros de maracujina, antes da gente orar e suplicar a Deus. Antes da gente, né, nos movermos conscientemente diante de Deus. A angústia provoca tudo isso aqui que nós lemos. Provocou em Ezequias, provocou no Senhor Jesus, talvez está provocando em você. E você tem perdido a sua fé, isso tem afetado o seu casamento, isso tem afetado a sua alegria, isso tem afetado a sua serenidade, isso tem afetado seus filhos, isso tem afetado seus relacionamentos, isso tem afetado a sua caminhada à igreja, isso tem afetado o seu trabalho. E a gente precisa aprender a lidar com isso, gente. Esses homens de Deus, o próprio Senhor Jesus nos diz como lidar com isso. E um dos meios é a oração, é a súplica. É lembrar do caráter amoroso de Deus, versos 5 a 7. O Senhor é compassivo. O Senhor disse que eu ia morrer. O Senhor me deu uma sentença de morte, Danilo. Mas eu reconheço, o Senhor é compassivo e Ele é justo. Sim, Ele também é misericordioso. Outra coisa, Ele protege os humildes. E quando eu estou abatido, Ele me salva. Você lida no dia da angústia com oração. Você lida com angústia relembrando o caráter amoroso de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas a gente só vai chorar. Pastor, mas Deus não sabe de tudo isso que Ele é? Sabe. Mas eu não sei porquê. Ele estabeleceu que através da oração e súplica, isso nos ajudaria no dia da angústia. Eu não sei porquê, gente. Mas é assim que Ele determinou. Então, se é assim que Ele determinou, é esse caminho que nós precisamos trilhar. Eu sei, é mais fácil um Rivotril. Pagar 120 pau para o psicólogo. Nada contra os psicólogos, pode cobrar até mais. Eu devia começar a cobrar para o gabinete também, era uma benção para mim. Ganhar uma extrinha. É mais fácil. É mais fácil ouvir alguém dizer tecnicamente aquilo que a Bíblia já diz. Mas é mais fácil. Não estou dizendo que está errado, por favor. Muito pelo contrário, se precisa, vá. Mas eu estou dizendo que a Bíblia nos diz como lidar com essas situações. Porque nem todos têm a condição de pagar 150, 200 reais em 40 minutos de sessão de terapia. Então tem uma boa notícia para você. E nem também precisa estar pegando Rivotril de amigos, de amigas. Não. Você pode aprender a lidar com a angústia biblicamente, com oração, reconhecendo quem é Deus, seu caráter amoroso, sua justiça, sua bondade e a sua misericórdia. Ele estabeleceu este meio. Olha o que ele diz: apesar da angústia, ele não deixou de crer. Ele diz aqui: eu criei apesar de. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança? Não perca a sua fé. Perdemos a fé quando nós nos entregamos a qualquer outra coisa que não seja Deus. Aí a gente confia mais no Clonazepam do que nos meios de Deus, no poder de Deus. Aí a gente confia mais numa situação, num sonho adolescente, num cara que vai me emprestar uma grana, num familiar que vai, num reconhecimento, num noivado, num namorado, num casamento, num filho, numa filha, num marido, num pastor, Gente, quando a gente coloca nossa confiança em qualquer outra coisa, o resultado vai ser angústia. Porque do outro lado só tem um pecador. Muitos estão perdendo a fé. Alguns até com coisas lícitas, inclusive. Como assim, pastor? São as pequenas concessões. Um pouquinho dali. Um pouquinho daqui. Um distanciamento progressivo da palavra, da igreja, da oração, da comunhão com os irmãos.
Alguns começam a desenvolver a ideia de que merecem se dar uma pausa, e etc. Ezequias tinha todas as razões para reclamar, desconfiar de Deus, mas ele se recusa, ele continua crendo, e ele diz: o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, e o Senhor protege os simples, os humildes. Mas você já viu que gente que muitas vezes sofrendo, angustiada, a agonia da pílula, mas continua lá. A arrogância em pessoa. Está tudo bem. A desgraça bateu a porta, entrou, deitou na cama, mas está tudo bem. Está ótimo. Graças a Deus, é só selfie. Deus protege os humildes, os simples. Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Ali também é a ideia de humildade, de reconhecimento que precisa de ajuda. A maior ajuda de Deus. No caso, nós da igreja, uns e outros. Um gabinete pastoral, uma conversa. Um irmão mais maduro. Um casal mais maduro, ajudando um casal mais jovem. Um cristão mais maduro, ajudando um cristão mais inexperiente. Deus salva os humildes. Então não fique com essa postura, como está tudo bem no dia da angústia, não, gente. Ezequias diz que o Senhor o livrou das lágrimas. Olha só Deus, gente, para livrar a gente das lágrimas. Se você toma um clonazepam, vai dormir chorando e acorda chorando. Já prestou atenção? Ou então faz assim, ó. Já começa a chorar, toma café chorando. Quando toma café. Né? Mas Deus, gente, pode nos livrar das lágrimas. Ele pode nos livrar dessas lágrimas. E finalmente, qual é a certeza que um cristão pode ter na hora da angústia? A certeza de que se ele orar, Deus vai ouvi-lo. No caso do Senhor Jesus, um anjo apareceu para encorajá-lo. E aí repito o que eu disse: nem sempre Deus vai nos tirar da angústia, mas vai agir sobrenaturalmente para nos encorajar a passarmos por essa situação difícil. Você que está sofrendo, que só o sovaco está aleijado. Você está de pé por causa de Deus. Não é por causa do Rivotril, do clonazepam, do Lexotan, do diazepam, nem do tan. É por causa de Deus. É Deus quem tem se sustentado, meu irmão. A conversa com o terapeuta é joia, mas é Deus quem tem sustentado você. É a mão dele, olha, que está conduzindo você. Reconheça isso. Se dobre a essa realidade. A melhor maneira de lidar com isso, entender essa certeza, é sim através da oração. Verso 44 que eu disse: mesmo profundamente triste e angustiado, Jesus insistia na oração. Ele orava mais intensamente. Você, meu irmão, não pode esmorecer. Continue orando, continue dobrando os seus joelhos. O Senhor está ouvindo. Posso ouvir um amém? Amém? Com esse frio todo? O Senhor está ouvindo. Não cale seus lábios, não. Tem uma música linda antiga que a gente cantava lá em Mangabeira. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não cale os seus lábios, não deixe dobrar os seus joelhos, quer com lágrimas ou sem elas. É a melhor maneira de lidar, é a melhor maneira de entender essa certeza de que Deus está presente. Porque ninguém se dobra ao vento. Nós dobramos aquele que pode todas as coisas, que a partir de uma oração pode nos encher de ânimo. Ele mandou um anjo para socorrer Jesus.
Mas aí a gente, repito, recorre aos outros recursos, né? Mantenha o seu ânimo, mantenha a sua confiança no Senhor. Ele sabe porque você precisou ou está precisando passar por tudo isso. Eu acredito até que para alguns é a única maneira de mantê-los aos pés do Senhor. Para outros, é a única maneira de não voltarem a pecar ou caírem nos mesmos pecados. E há outros que simplesmente Deus não diz a razão, mas isso leva a pessoa a se aproximar mais de Deus de uma maneira tão especial, que ela fica tão fortalecida, tão confiante no poder de Deus, que ela é capacitada a acalentar aqueles que estão angustiados. É aquela pessoa que com toda a autoridade, Edson, vai chegar assim: vem cá, eu passei por isso. Eu sei o que você está vivendo. Deixa eu orar por você. Deixa eu te dizer umas coisas, uns segredos que eu aprendi com Deus nesse momento. Ela aprende a acalentar outros. Ela se torna alguém mais cheia de compaixão. Porque já viu, tem gente que está sofrendo, mas a língua continua afiada, não? Essa risadinha aí, deu uma risadinha aí. Está parecendo uma risadinha. Mas não é, Leelma? A pessoa está ali no estreito da molesta, mas a linguinha continua afiada, é destilando veneno, é falando mal dos outros. Ah, aquilo ali não sei o que, não sei o que. Ah, isso aqui não sei o que, não sei o que. Ei, pelo amor de Deus, a língua não tem osso não, mamãe já dizia. A bichinha solta que só molesta. E cabe a gente dominá-la. Cabe a cada um de nós dominá-la. Ah, isso aqui está passando por causa disso. A gente é hábito para fazer isso, né? Nós somos hábeis, né? A gente devia calar, e assim, rapaz, vai calar, ficar caladinho. Vai que está passando um anjo. Ele diz: ó, Jesus, entregando o outro. E a conclusão de tudo isso é a seguinte, gente: a vida não é indolor. É a certeza que eu vou passar por dores que, por incrível que pareça, traz sentido na minha vida. É essa certeza. Porque quando eu cogito a possibilidade da dor, ou quando eu passo por ela, e aí os meus olhos se focam no lugar correto, que é o trono da graça, eu me lembro que há algo maior do que tudo que eu estou vivendo, Marcela. E um dia eu estarei completamente livre disso, de todas as dores, de toda lágrima, de todo o Rivotril, diazepil, clonazepil, tudo que isso mais. Eu não vou ter mais terapia, mais sessão, eu vou estar diante dele. Então, a vida não é indolor, ninguém consegue passar pela vida sem a dor, sem temperar. Isso aqui é bonito, ó. Ninguém consegue passar pela vida sem temperar seus dias com o sabor das lágrimas da angústia. Cá para nós, um poeta. Mas não é verdade, gente? É o sal das lágrimas que muitas vezes tempera a nossa fé. É o sal das lágrimas que muitas vezes tempera a nossa esperança. Porque presta atenção, enquanto está tudo bem, tem alguém mesmo buscando Jesus? Vamos lá, vamos ser honestos. Sejamos honestos. Vamos lá. Contas pagas. 30 mil para gastar esse final de ano no shopping. Só tua mulher. Fora tu. Olha a alegria, tá vendo assim? Ó. A tem nego agora que é bem frio, mas está bem pentecostal. Fala, papai. Né? Contas pagas. Saúde vendendo. Mulher ou marido apaixonadíssimos. Ou você que é solteiro, todo de boa comigo, eu me amo, não posso mais ver sem mim. De boa, glória. Lembra que, lembra, se liga aí. Adão estava de boa, dando nome nos bichos, tranquilidade total, massa demais, ó, dando nome nos bichos,
Aquela aula de zoologia fantástica. Entendia de botânica. O homem era um gênio. O homem entendia de botânica, o homem entendia de bicho, o homem entendia de peixe, de ave. Aí Jesus disse, o Senhor disse, tem uma brilhante ideia para você dar uma mulher. Ele falou, coisa boa, porque massa, pai. Ele desistiu depois de alguns dias. Ele disse, mas rapaz, a mulher que tu me deste, me senhor. Se liga que às vezes é livramento. Pelo amor de Deus. Somos assaltados nessa vida pela tristeza, pela aflição. Todavia, quando nossas forças parecem acabar, em resposta às nossas orações e súplicas, o Senhor intervém com o seu poder, com sua graça. Ele traz luz às trevas que nos cercam, alívio para a nossa dor. Todos conhecemos os sentimentos negativos que querem assentar-se no trono do nosso coração. E talvez você que viveu num lar assim, né? Você não vai dar para nada, você vai dar tudo errado, ou menino burro, ou menina burra, né? Tem gente que viveu num lar assim. E isso traz angústia até hoje. Eu, pelo meu ofício, gente, se você ouvisse que eu escuto. Olha, sinceramente, o caba que inventar de ser pastor sem ter chamado é doido. Não tem um pingo de juízo. Primeiro que não dá dinheiro. Segundo que não tem glamour nenhum. Qual o glamour que tem? O caba sai 2, 3 horas da manhã da casa para fazer um gabinete. Hein? Qual o glamour que tem? Você ouviu alguém por 2, 3 horas descarregando os pecados mais terríveis e você, por força da sua honra e dever e zelo com a pessoa, guardar dentro de você. Guardar só para você. Que não pode. Se conversa com um pastor é segredo de Estado. É FBI espiritual. FBI. Não pode. Então, um cara que não tem um chamado de Deus, olha, é para endoidar, gente. A verdade é essa. É motivo para ver angustiado. Gil. Então, quando a pessoa chega cheia de dedo para mim, conversando pelas beiradas, assim, eu vou ajudando a pessoa. Eu fiz, olha, nada do que você me diga vai me chocar. Nada, absolutamente nada. Outra coisa. Tudo que você vai me dizer aí, eu sou capaz de fazer pior do que você. Aí a pessoa, eu já desarmo a pessoa. Eu digo também, aqui diante de você não tem alguém que vai lhe acusar, não. Tem alguém para lhe ouvir e lhe ajudar. E é verdade, gente. Eu não sei como é em outras igrejas. Nesta igreja é assim. Com esse pastor é assim. E Deus nos conserve assim. Por isso, ore, confie, porque a vontade do Senhor é boa e é melhor do que a sua. Uma dica, você podia orar assim hoje, Senhor, dá uma inteligência aí a mais para aprender logo esse processo. Ou então dizer assim, Senhor, quebranta meu coração, para me tornar sensível a outros que estão doentes, doídos, dolorosos, machucados. Amém, gente? A minha oração é que Deus te ajude, te abençoe. A minha oração é que você seja encorajado pelo Senhor. A minha oração é que você saia daqui e aplique a oração em súplica à sua vida, porque é um caminho eficaz para nós lidarmos com a angústia. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Boa noite, até domingo pela manhã, se Deus permitir, estaremos aqui.